Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Pela primeira vez, o episódio gravado, não estamos ao vivo hoje, mas porque aqui a nossa agenda tá meio complicada, a gente resolveu fazer um teste e gravar esse episódio. Então, eu tô com uma pessoa muito especial aqui com a gente. E já mesmo gravado, quero que você compartilhe esse vídeo com mais número de pessoas, o maior número de pessoas que você puder. Afinal, o assunto que a gente vai tratar aqui hoje é de extrema importância, principalmente para os empreendedores e empresários, porque todo mundo precisa de pessoas, todo mundo precisa de uma equipe bem formada para poder ter sucesso no seu negócio. E todo mundo, posso me incluir nessa, tem problema com a equipe. Então hoje o assunto vai ser muito bom, porque você vai com certeza tirar vários insights aí para o seu negócio. Para quem não conhece, sou a Priscila, sou esposa do Diego, proprietários aqui do Estúdio Rossini, e a cada semana a gente vem trazendo um expert em uma área para a gente debater assuntos como maternidade, infância, empreendedorismo. E agora, nessa segunda temporada, hoje no episódio 14, empreendedorismo e voltado à liderança e gestão de pessoas. Então, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela tem 26 anos, é casada e é mãe do Isaac, de 5. Se formou em edificações para dar um atendimento personalizado para os seus clientes. Começou no atendimento ao cliente bem nova, na empresa de seus pais, e com 15 anos já estava tomando conta da segunda unidade da família. 4 anos depois, abriram a terceira unidade e 5 anos depois, abriram a quarta unidade. Ela tem 25 colaboradores diretos, mantendo relação de parceria muito forte com eles. Realizou vários cursos, dentre eles estão atendimento ao cliente, liderança na gestão de equipes, gestão de pessoas, líder coach, liderando para a alta performance, recrutamento e seleção, como formar um time vencedor, enfim. Eu falei que era expert, né, gente? É apaixonada em dar treinamentos e palestras e de poder acompanhar o passo a passo da evolução de cada colaborador. E ela deixou uma frase aqui para gente: ser gestor hoje é ser exemplo, poder fazer com que as pessoas se inspirem em você. Então, com vocês, Rafaela Oliveira, seja bem-vinda, Rafa. Oi, Pri, muito obrigada pelo convite. Desde Imagina. já agradeço muito pela oportunidade, né, de mostrar o meu serviço para as pessoas. E é isso aí, bora pra cima. Nervosa? Não, imagina, coisa pouco. Gente, aqui as pessoas ficam com a perninha meio tremendo embaixo da mesa, mas a gente não pode contar isso, senão ela fica mais nervosa ainda. Né? Bom, eu e a Rafa também nos conhecemos há bastante tempo. Eu Muito. costumo dizer que a vida traz as pessoas pra gente num momento, às vezes, nada a ver, né? Lá, fiz o 15 anos dessa criatura que está aqui na minha frente e ver ela se desenvolver, né? E tudo que já aconteceu na vida dela. É. Fiz também um casamento, se tornou mãe, já fotografamos aqui a pessoa também, Já. né? Então, fazer parte dessa família é muito especial para mim. Não só dela, né? Do irmão também, enfim, a gente já Já tá traz a ali. cambada, né? Já traz a cambada junto. Quando vem numa família que você fala assim, fecha o estúdio, porque não entra mais ninguém, vem eles todos. E é legal que a gente conheci uma criança, né? Mas uma É. adolescente, e agora aí uma mulher formada, líder de uma equipe grande e com muito sucesso, né? Eu vejo. É uma inspiração para mim, porque ver ela liderando o pessoal dela é muito bonito de ver, porque ela faz treinamentos, faz um. Vocês vão acompanhar aí no episódio, vocês vão conhecer um pouquinho dela. Rafa, conta pra gente um pouquinho da sua história, né? É assim como eu, começou por conta dos pais, né? Os pais escolheram a nossa profissão, mas Exatamente. tomamos gosto, graças a Deus, e é isso que a gente quis fazer também. Não foi só uma O empurrada, destino. um destino. Conta pra É. gente um pouquinho da sua trajetória. Você falou que começou com 9 anos. Isso, na verdade eu comecei com 9 anos, né, na loja para ajudar, ia para a escola, e depois do almoço ficava lá na loja, né, e aí você vai pegando gosto em atender as pessoas, né, ver as histórias, porque a gente conhece muitas pessoas quando a gente está no atendimento, Sim. então aí eu fui pegando gosto. Foi quando eu terminei a escola, também com 15 anos, né, que aí eu fui para a loja 2 quando a gente abriu, então teve a necessidade de eu ficar lá na loja, aí eu ficava sozinha, né, tomava conta da loja, e quando eu terminei a escola, aí eu fiz o curso de edificações, né, para aprender mais, entender mais, né? Porque às vezes muita gente que vai construir a primeira casa não sabe o material que usar. Às vezes as pessoas se aproveitam disso, Sim, entendeu? muito, né? Ah, compra uma viagem de areia e 50 sacos de cimento. Só que só vai 20, 30 pessoas levou para casa dela. Então, tipo, eu ficava, não, gente, vou ter que aprender isso. E aí eu fui aprendendo, e lá no Quaresmeira, né, na loja que eu ficava, que é a nossa loja 2 ela é muita obra.
Então, as pessoas estavam fazendo a sua casa mesmo. Então, trabalhando, lutando e os pedreiros passando a mão. Falei, não, gente. Aí eu fui, fiz o curso, aprendi realmente como que é as coisas, o que material que usar, explicar. E aí foi, aí, graças a Deus deu tudo certo. E aí depois eu fui pegando gosto, né, por pessoa. Aí a gente abriu mais 2 lojas, então aí eu saí, né, da parte operacional e fui para a parte estratégica, que é a gestão de pessoas, né, que é liderar, né. Sim. Para quem não entendeu ainda, mas para a gente contextualizar, porque a gente não falou, é uma rede de Isso. depósitos de material de construção, né? Que os pais iniciaram e hoje já estamos em 4 lojas. Isso mesmo. Comecei a ver JM para tudo quanto é lugar nessa cidade. Eu falei pro Diego assim, eu acho que na pandemia, a última loja tem quanto tempo? Quanto tempo? Tem 3 anos. É a da Mogi Mogi das das Cruzes? Tem É. 3 anos, então foi bem na pandemia. Foi. Foi. Não vamos chegar no assunto pandemia ainda. Mas eu falei, olha, mas a criatura já tem mais uma loja, minha gente. Graças a Deus, porque a gente gosta de ver o sucesso dos outros mesmo. A gente é do tipo que fala, caraca, elas estão com outra loja, que bom. Isso. Então é uma rede de depósito, né, de material para construção, e Isso. ela foi estudar edificações para poder dar uma venda mais técnica, né? Isso, Falar assim, que agora a gente fala como uma venda consultiva. é porque agora é bonito, né? Uma coisa assim. Eu Isso. tenho que informar além do que ela está comprando. Exatamente. Então, aí a gente foi, né, abrindo lojas, né, e a gente tinha que ter outros braços, né, Sim. porque só a gente não dava conta. Então, aí a gente foi contratando pessoas, né, e aí a gente foi crescendo, graças a Deus, dando tudo certo, né. Igual, tipo, a gente abriu lojas que a gente foi abrindo, tipo assim, a gente foi abrindo, a gente não sabe, foi Deus mesmo que foi, né, nos levando, porque é época de pandemia, né, Sim. todos os problemas que a gente teve também. E Deus foi abrindo todas as portas, a gente só agradecendo e aproveitando, né? Às vezes, loucura, vai abrir outra loja, eles são loucos. Então, mas tem que ir, tem que meter as caras, né? Sim, e nesse meio tempo, até antes da pandemia, veio a maternidade. Exatamente. Então você estava lá na loja 2, só pra gente. Isso. Tava lá atendendo. Ainda Tava. não era do estratégico, né? Não, Mas não. tava ali na produção. Tava na produção. E aí, casou, engravidou, enfim. Como é que foi a chegada? Porque aqui quem nos assiste, você sabe, né? Você é cliente do estúdio também, Sim. então a maioria do nosso público são mães, Sim. que eu sempre falo que quando ganha um nenê, descobre que tem que virar empreendedora, porque já não quer mais pegar aquele trem 2 horas para ir trabalhar e voltar, porque quer participar mais da vida do filho. Exatamente. Então, como é que foi a mãe, Rafa? Como que E- surgiu essa mãe, Rafa, essa criança no meio da areia, da pedra e do Entendeu? Foi cimento? tipo isso, né? Foi. Né, eu sempre quis ser mãe, na verdade, né? Então o De Isaac. 5. É. Ainda estamos em déficit, porque falta 4. Mas ela chega Não, lá. minha mãe, ela vai me deserdar, gente. Ela sempre falou pra gente, assim, quando a gente fez o Queria. casamento dela, ela falava assim, eu vou ser mãe de 5. Falei, então tá bom, estamos aqui na conta. Tá faltando 4 para entregar Tô te ainda. devendo, né? Tá devendo. Então, é uma batalha muito grande, né? Não é fácil, realmente, como você disse. Tem mãe que realmente não tem como deixar o emprego, né, em outro lugar e tal, né? Mas empreender com o filho, a gente tem as nossas vantagens, né? Eu consigo estar a todo momento com ele, né? Quando ele precisa, né? Então, essa parte é muito boa, né? Só que nem tudo é um mar de rosas, né? Igual eu tive cesárea, ele, né? Mas com 15 dias, tirei os pontos e já voltei pra loja. Não tinha licença maternidade, Não né? tive essa Não tinha. mordomia. 4, 5 meses em casa. O Não. empreendedor normalmente não tem Não esse tem. tempo todo, né? Exato. Não é uma questão de salário, maternidade ou ter um rendimento, não é isso. Não. A gente precisa estar no negócio, né? Exatamente. Então, era lá tirando leite, né? E indo lá, deixando na geladeira para ele. E graças a Deus, a minha rede de apoio, né? Que é trabalhar com a minha família, né? Na Sim. empresa. Então, sempre um ajudando o outro, né? Mas essa parte de mãe, para mim, foi uma questão muito leve na questão das lojas, né? Porque eu tive uma ajuda muito grande da minha família. Sim. Mas foi bem tranquilo, assim. Foi só o difícil mesmo dos 15 dias já voltar a trabalhar, né? No próximo, se eu tiver o próximo, né? Eu quero ficar mais tempo. Ela vai respeitar um mês. No próximo, ela vai ficar um mês. Eu Não, juro. Não, 30 dias. hoje em dia é melhor, hoje em dia. Porque tem WhatsApp, né? Você comanda de Câmera, casa. entendeu? Né? Não precisa Mais fácil. estar lá, né? Sistema. E também tem a diferença que você saiu da produção para a estratégia. Também. Isso é uma vantagem tremenda. Total. E a gente estava falando aqui em off isso, né? Porque a gente, e eu me incluo, porque também fui
empurrada pelos pais para trabalhar com o que eu trabalho, e graças a Deus tomei gosto, mas assim, a gente sempre foi da produção, Sim. sempre foi da pessoa que chegava e resolvia. O cliente chega, a gente resolve. Isso. Só que aí, como ela falou, falta braço. Tem uma Isso. hora que você precisa crescer e você precisa sair da produção para olhar o negócio de cima e falar onde pode ir, qual o tamanho que pode chegar. E isso só a gente consegue fazer. Você consegue, que é o que a gente vai falar hoje, treinar um funcionário para determinadas funções. Sim. Mas para o olhar estratégico do dono, né? Só o dono pode Só o ter. dono. Exatamente. Então, hoje, se você tiver um filho, como você está nessa postura mais estratégica, você Isso. continua tendo uma visão de fora, né, de tudo, e comandando melhor do que lá, tendo que estar no balcão Exatamente. com uma criança que tinha acabado de nascer. Mas ele é garoto propaganda, inclusive, eu vejo. Às vezes eu uso a imagem dele. Usa. A mãe não liga, não vai cobrar Eu comecei direitos. com 9, não tem problema ele começar com 3, 4, né? Por aí. Cuidado. Hoje, assim, como imagem, tá tudo bem, né? Tem a menininha do Itaú lá ganhando milhões, né? Com a imagem dela. Talvez nesse caso, mas né, vamos deixar pra lá, porque senão a gente vai falar da Cris. Aí a gente vai começar que você começou muito cedo, pode prejudicar alguma coisa aí. Não. Como é que foi a pandemia na loja? Naquele cenário, vocês já estavam preparados para o digital? Porque o que a gente mais viu, que nem lá na Ásia, a gente atende muita gente que não usa até hoje, inclusive. Tem muita gente que ainda não está na internet, mas que principalmente a pandemia acelerou o processo de muita gente para a internet, porque tinha lojas ali no centro, por exemplo, que não tinha um cadastro de cliente, você não tinha para quem vender, porque só vende para quem passa na calçada. A partir do momento que tiramos as pessoas da calçada, não vendia mais. Vocês já tinham um certo preparo para isso? Você estava na loja 2 ainda? Qual que era o cenário na época? Não, nessa época eu já estava, né, na loja 1, na parte mais estratégica. Então a gente já tinha um pré-cadastro dos clientes, né? Com nome, telefone, endereço. E hoje a gente prioriza mais ainda, né? Que tenha um telefone, né? Pra gente ter esse contato, né? Esse pós, que é uma coisa muito importante, é o pós-venda, né? Então, na pandemia, a gente tinha um contato de muito cliente, a gente já era muito forte no WhatsApp. Sim. Seus clientes são mais pedreiros ou profissionais da área ou mais pessoa física? Quem está fazendo a casa? Quem tá fazendo a casa, né? Na verdade, a gente tem muita indicação de pedreiros, né? Os pedreiros indicam muito a nossa loja, né? Por essa parte, né? De confiar que vai o material certo, porque muitas vezes a pessoa não consegue estar na obra, o dono, né? Sim. Então, a gente tem esse contato, o pedreiro indica e a gente fica em contato com o cliente, certo, né? Que a gente manda foto, ó, chegou seu material, tá certo, quantidade que foi certa, né? Porque a pessoa não consegue acompanhar e tudo. trabalhar para ter o dinheiro para pagar, né? Os dois. Sim. Então, a gente consegue ter isso. Então, a gente sempre priorizou o cadastro do cliente, né? Para quê? Para que a gente tenha esse contato. Igual na pandemia, a gente já estava meio que preparado para isso. A gente já tinha Facebook, né? A gente já era muito forte no Google, que é uma coisa muito importante. Sim. E aí você começou a trabalhar, tipo, você houve a porta fechada, ou o seu ramo não fechou totalmente? Fechou. Fechou, mas a gente trabalhava dentro da loja, né? E o pessoal ia retirando material, tipo drive-thru, né? Que fala. Sim. E você conseguia fazer as entregas e tal. Sim, aí a gente contratou um motoboy, né? Também, porque o pessoal não queria sair de casa por medo mesmo. Sim. E aí os meninos do caminhão trabalhando e o motoboy também. Teve que fazer todo o atendimento. Aí eu acho que o atendimento WhatsApp deu uma fortalecida, né? Foi. Porque até então a pessoa ia no balcão, pelo menos ali para fazer uma compra, ia ali no balcão, falava, olha, eu preciso de areia, de pedra, disso, daquilo. Isso. E começou a ser tudo pelo WhatsApp. Tudo WhatsApp. Então como a gente já vinha com isso, né, com esse hábito do WhatsApp com o cliente, então pra gente foi tranquilo. A pandemia foi um dos melhores anos, né? Pra gente, graças a Deus, a pandemia a gente salvo os auxílios emergenciais. Porque a gente também a gente voltou, a gente teve que ficar um mês fechado totalmente. Depois a gente conseguiu uma liberação da prefeitura para abrir com atendimento espaçado. Né? Então a gente tinha que atender a cada 2 horas atender um cliente, por exemplo. Então a gente foi limpando e atendendo. E aí, só que a gente disse que voltou por uma cobrança até do próprio cliente, porque os nossos clientes de acompanhamento, né, tava em acompanhamento, ele não queria perder mês. O pai, ele falou, tá, na pandemia, mas meu filho tá fazendo 4, tá fazendo 5, tá fazendo 6, e eu tô perdendo isso. Então a gente meio que foi forçado a voltar. Mas também pra gente aqui foi um dos melhores anos, porque as pessoas, primeiro,
sentiram na pele o que é perder pessoas, do nada, né? Então, eles começaram a valorizar mais a casa, de melhorar a casa, de estar com a De família estar com a família. e de registrar. Porque a Isso. gente não sabia o dia de amanhã, literalmente, que Não, né, trouxe uma Uma incerteza, né? incerteza Muito geral. Então, a gente também fala que foi um dos anos que a gente até mais cresceu. grande. Foi. É estranho até dizer isso, porque É. muitos ramos, infelizmente, né? Como o ramo de evento, que eu era do ramo de evento, buffet, salão, todo mundo fechado, sem nada, né, para poder fazer, mas a gente também cresceu nesse ano, mas também porque se preparou antes. E, como eu falei antes, a gente ainda tem muita empresa que não se prepara, que ainda está capengando no WhatsApp. Então, gente, mas é uma ferramenta muito importante. Sim, você sente assim, quando você vai pedir um orçamento para uma coisa aleatória, que ainda é muito ruim um atendimento no WhatsApp? Infelizmente, né? Muitas lojas, né? Tanto a gente tem que priorizar o presencial, sim, mas o WhatsApp, gente, é uma das maiores ferramentas de venda hoje em Sim. dia. Então, você tem que priorizar. Tem que priorizar, gente. Mas eu vejo muito. Não, ainda. dá uma raiva que a pessoa vai responder só no outro dia. Às vezes, tipo, tá, R$ 50. Tá, mas né, me fala mais, né? R$ 50, mas o quê? E aí, o que inclui, É, né? Ou como tipo, que vai não, ser? dá R$ 50. É verdade. Sabe, R$ 50, mas por isso. Mas onde você conheceu a loja? Para você saber até onde você pode investir mais no seu marketing. Sim. Às vezes, do Facebook. Então, Facebook dá. Então, eu vou lá. Entendeu? Mas as pessoas nem aí. Como que você descreve assim, teve um start, alguma coisa? Como que foi da primeira loja para as demais? Porque aqui nem falam assim, né? O primeiro milhão demora para vir, mas depois o segundo, o terceiro, e eu Vem acredito que a loja também seja assim, né? É. A primeira unidade demorou anos ali construindo toda a trajetória dela, mas depois veio 2, 3, 4. É isso. Teve uma virada de chave. O que que vocês em família pensaram assim? A gente precisa crescer, a gente tem que alcançar outras coisas. Como é que foi isso? Então, igual você falou, foi empurrados. Os clientes cobravam muito da gente, né? Porque a gente estava só em um bairro. Aí depois foi um bairro que foi crescendo. Gente, mas tá ruim pro meu pedreiro vir e tal. E aí apareceu a oportunidade. Então vamos abrir lá. Aí depois no outro bairro a mesma coisa. Não, então, gente, a gente precisa de vocês lá, porque tá muito. Então tá bom, então vamos. E assim foi indo. Realmente é porque a gente. É uma loja próxima da outra, né? Mas a gente consegue atingir outros bairros também. Então, com isso, os clientes ficam, não, gente, mas tem que abrir lá uma de vocês, porque eu tenho que ir lá em fulano e nem trata a gente bem, e nem nada, os pedreiros bravos, porque às vezes tem que buscar alguma coisa rápida. Sim. Então, eles, não, vocês têm que abrir lá. E assim foi. A gente foi abrindo Por necessidade mesmo das Exato, pessoas. dos clientes mesmo, das pessoas do bairro, né? Sim. E lá no bairro que vocês começaram, ou talvez, eu não entendo muito, é que eu sou meio de localização, eu sou ótima, que eu falo que Vila Urupês, Vila Morim, é tudo a mesma coisa Tá, para mim, né? quase. E lá também, para mim é tudo a mesma região. Entre ali da Mogi das Cruzes para trás, eu falo, tá tudo ali, Tudo é ali, tudo o mesmo bairro. isso. Mas assim, foi um bairro em crescimento, né? Foi. Há poucos anos atrás, assim, cresceu muito, né? Muito, Não muito. tinha muita coisa, de repente, aquele bairro que está atrás da Faculdade Piaget ali, que eu não sei como que chama. Ali, perto do shopping? Que está atrás da faculdade, tem a Lagoa Azul que fala Sim, ali. isso, que a gente tem uma loja lá, Jardim Márcia. Márcia. Então, tá vendo? Não sei nem o nome do bairro. Ele Cresceu cresceu muito. Então, talvez essa demanda também de loja, porque era um bairro em crescimento, né? Diferente da gente pegar um bairro já formado aí que... A gente vai mais para bairros assim, né? Igual a loja 2 é o Quaresmeira, né? Então, que foi também 1, 2 e 3, o Quaresmeira. Sim. Então, foi crescendo junto com a gente. A gente ficou no 3, aí depois a gente passou pro 2. Agora tem o 3, né? O Quaresmeira é aquele que sai lá na Santa Mônica? Na Santa Mônica, aquele bairro lá. Aí vocês têm uma loja lá também. Isso, a gente tem lá. Lá a gente tem há 13 anos, 15 anos, mais ou menos. Ah, legal. Eu imagino que a demanda, porque assim, você vai construir, que nem a gente aqui, né? Vai mexer em alguma coisa e você fala, tem que ir lá na Rafa. Mas às vezes é um negócio que você fala, putz, podia ir aqui, né? Tá do lado. Então eu acho que a necessidade do cliente de falar assim, podia ter uma Rafa aqui, né? Exatamente, entendeu? Porque eu ia ali, era rapidinho, ia ser bem atendido, etc. Isso. Entendo a necessidade do seu cliente. E aí, quando você
vocês começaram a crescer, e aí você Uhum. viu que teve que sair do balcão, Sim. teve que ir para estratégia e tal. Qual que foi a primeira dificuldade que você falou assim, cara, eu vou precisar estudar pessoas, porque conta um babado mesmo, assim, sabe? É, Teve problema na não, equipe? Problema a gente tem. tem todo dia, né? Eu acho que até hoje você tem. Tem. Coisa pouca. Não, tem até hoje. Eu acho que é normal. A gente lidar com pessoas é um desafio É. muito grande. Mas assim, quando vocês perceberam que a mina de ouro estava ali, quando No você atendimento. percebeu, né, que a mina de ouro estava ali no atendimento, que você precisava mexer naquilo, que você precisava ir estudar, entender mais, porque ali você estava ou perdendo venda, ou alguma coisa não estava encaixando. Sim. Na verdade, a gente fez muita consultorias, né? Até esses cursos que a gente fez foi pelo Sebrae, né? Uhum. Também. Então, aí você vai vendo, tipo assim, tá, eu vou mudar isso. Ó, todo mundo sempre elogiava o nosso atendimento, mas até porque eu estava no balcão, até porque minha mãe estava no balcão. Então, ela estava em uma loja, eu estava em outra. Então, era mil maravilhas. Sim, Mas a gente teve que sair, né? Porque a gente abriu outras lojas, a gente não conseguia ficar, igual realmente, é criar braços, né? sim. Então, foi aí que a gente viu, não, então a gente tem que treinar pessoas, né? Só que cada pessoa é motivada de um jeito. Não adianta, ai, Pri, eu vou te dar 100 mil reais se você bater a meta, Pri. Ah, então, mas não é isso que eu quero. Mas a pessoa não vai chegar em você e falar, Rafa, não é isso que eu quero. É. Então, você tem que descobrir o que realmente vai motivar essa pessoa. As pessoas, o que motivam ela? Ser reconhecida, né? A gente tem várias maneiras lá. A gente dá o consultor da semana, dá a melhor loja, dá parabéns todo dia que bate a meta, bateu a meta, fulano. Então, a gente tem que... É o ego, né, das pessoas. Sim. Sabe? É os feedbacks positivos que alimentam, né? Às vezes não é o valor em dinheiro, né? Então, a gente viu a necessidade nisso, né? De realmente implantar também, né, o nosso padrão de atendimento, né? Para que toda loja fosse Se, igu- igual, Porque né? são 4 lojas. Então, eu vou chegar numa loja, vou tratar o cliente de um jeito, vou chegar na outra, não. Então, tem que ser o padrão em todas as lojas, vai ser dessa maneira. Então, é mudar a cultura, né? Porque a gente era uma empresa familiar. Ou implementar uma cultura, né? Porque a gente fala assim, a gente É, como família normalmente tem os mesmos valores, exatamente. conversa, tá tudo certo, foi crescendo dentro da nossa casa, né? Mas quando É uma expande, extensão da nossa casa, né? Agora, como exatamente. passar esses valores e essa cultura que eu tenho dentro da minha casa para outra pessoa que não é de dentro da Não é. minha casa? Exatamente. Então, e quando você vai contratar, né? Você tem que ver tudo isso, o perfil da pessoa, se é esse realmente que vai. Ah, tá, a gente dá muito valor a tal coisa na minha empresa, tá bom. Então, eu vou ter que contratar essa pessoa que eu conversando com ela, eu perceba que isso realmente é o valor para ela também. Sim, sim. Entendeu? Porque não adianta eu falar que isso é um valor para mim, mas a pessoa. Ah, meu pai e minha mãe, eu xingo, brigo, tá? Então, mas se você não respeita seu pai e sua mãe, você não vai me respeitar como líder. Não vai respeitar nem o cliente, Entendeu? né? Então a gente vê nesses pequenos detalhes, né? Sim, Então, que aí foi a implantação da cultura, né? Que é outra dor, porque não é fácil, né? Muita gente desiste da gestão por causa disso, porque não é fácil. É uma briga diária, diária, constante. constante, constante. Então, é muito complicado trabalhar com pessoas, né? E a pessoa vai ter que tratar outras pessoas, que são os nossos clientes. Sim. Então, realmente é uma construção mesmo diária que a gente tem que ter com eles, né? Quando você abriu a terceira e a quarta, você tinha pessoas especiais para mandar para essas lojas? Assim, que nem é você, seu irmão. Bom, acabou aumentando, né? Mas É, assim, originalmente você, seu irmão, seu pai, sua mãe, depois isso. seu esposo E e a a Bia. esposa do seu irmão. Isso. Mas você tinha. Porque o seu irmão é muito da produção. É. Ele, meu pai e o Antônio não abrem mão disso. Não abre, né? Não Não. tira, cai do caminhão. Não. É isso. É O isso. Caio, ele é um pouco aberto ainda. Mas Aham. do Antônio e meu pai, não. Eles querem estar ali mesmo, sabe? Com a mão na massa. O Entendi. Caio é porque ele não tem outra opção ainda, tadinho. Mas ele, a gente vai arrumar a opção pra ele. Mas aí você tinha quem colocar ou você já treinou alguém para ir para a loja? Não E- digo de funcionário, digo um líder. Você conseguiu alguém mais, hum, destacar alguém que fosse para essa loja nova? não, porque a gente ainda tava naquele pensamento, né? Eu tava mais no operacional, né? Nessa época. Então, como a gente ia casar, Uhum. aí a Bia foi pra essa loja. Pra terceira loja, foi a Bia que foi responsável por lá.
né? Até ela se formar e tudo. Ainda ficou em família. E aí ficou em família ainda, né? E a quarta? Aí a quarta a gente tinha um rapaz, né? Aí já teve que. Aí teve que. Não falta o braço. Aí faltou o braço. Minha mãe não teve mais filhos, né, gente? Então não Falei, dava. né? Tá, a abertura de loja estava limitada ao número de filhos, aí acabou. Acabou. Teve que formar alguém. Isso. Então aí a gente ficou com esse rapaz, né? Ficou com a gente, né, durante muito tempo. E agora a gente tá com outras pessoas, né? Porque como muda a cultura, infelizmente a gente vai ter que. Algumas pessoas saem porque não se identifica com a cultura. Sim. E tem outras pessoas que você tem que desligar porque a pessoa não respeita a cultura, mas também não quer sair. Entendeu? Eu quero continuar do meu jeito, sempre foi assim, vai ser É assim. aquela laranja podre, assim, né? Porque aí também contamina, né? Exatamente. Instiga as pessoas a fazerem algo que não é. Que não é bom, né? Tipo, não, sempre foi assim, gente, pode fazer, que não vai dar nada. Entendeu? Sim. Só que não, dá sim, a gente não quer mais isso. Então, é doloroso, sim, realmente perder uma pessoa que tá há muito tempo, que material de construção tem que entender. Não tem como eu pôr você lá no balcão e não te ensinar, e não te treinar, porque é muito complicado. E também eu não vou treinar da noite pro dia, porque é muita coisa, Sim. né? Então, a gente vai aos poucos, é uma construção, né? Então, a gente vai treinando a pessoa e aí vai indo, né? Mas nenhuma loja que a gente abriu, tipo, eu abri, vou treinar esse líder, vai ser essa pessoa. Não, a gente abria na loucura mesmo. Sabe? Se abrir a quinta loja, a gente vai. É agora que você tá arrumando a casa, né? Abrindo a loucura e Exa- agora. Não, pera, agora eu tô dando um jeito. Isso, aí agora a gente tá aprendendo, né? Realmente é estudando, é constante, né? Tipo assim, tudo muda muito rápido. Sim. Então a gente tem que estudar, não adianta ficar parado e minha loja vai vender eu aqui. É, porque Tipo, assim, sentar. há pouco tempo atrás, não é nem muito, mas lógico, se falar com as nossas mães, elas vão falar isso, mas eu acho que não precisa ir muito longe. A gente fazia o quê? Trocava salário por horas trabalhadas. Então, eu te pagava para fazer, que nem minha mãe foi tecelã a vida toda, aposentou como tecelã. Então, ela recebia um salário, ia lá, ligava o tear, produzia sei lá quantos Trabalhar. metros de tecido e ia embora. Hoje em dia, há uma cultura, né, que é falada sobre o gerenciamento de pessoas. Hoje tomou uma dimensão muito grande lidar com pessoas, porque descobriram que realmente ali é o petróleo da empresa, É, são as pessoas que têm salário, lógico, né? Você tem que ter um financeiro, salário financeiro que seja bom no agrade. mercado, que agrade, É, mas também tem que ter um salário emocional, o ambiente tem que ser bom, tem que ser reconhecido. Enfim, é. fala para mim assim, desde que você contrata alguém, né? Porque isso já começa, acredito eu, no processo seletivo, né? Sim. Quando você filtra esses valores e tudo mais. Uhum. Mas aí, o que que você tem que fazer para manter um funcionário com você e engajado e feliz e contente? Quantos salários hoje, né? Não financeiros, mas qual o Vários. valor, não é o preço? Mas o que que te custa hoje ter um funcionário engajado, assim? Como tem que ser a jornada? Hoje em dia, as pessoas gostam de novidade, né? Então, a gente tem que mostrar sempre para eles que tá tendo uma novidade, né? Olha, gente, se vocês conseguirem tanta coisa, vocês vão ter um dia de folga. Ah, olha, você bateu a meta, parabéns, manda sua foto no grupo de todos, né? Manda o ranking de como que você tá, referente ao segundo. Então, a gente tem que alimentar isso nas pessoas. As pessoas gostam de ser elogiadas, né? E hoje, igual antigamente, a mãe falava, não, pagou e vai trabalhar, né? Era Era assim, assim, realmente. era. Só que agora não tem mais isso. Hoje em dia, a gente pode alimentar a pessoa, a gente pode deixar ela feliz, pode dar café, a gente faz, né, confraternização O de final de café agrada ano. todo mundo. E né, faz confraternização de final de ano, não, de final de mês, sabe? A gente fala, pontua, né, e tal. E tem sempre deixar novidade, porque as pessoas mais novas, né? Eu Sim. sou super velha, né? É, Mas idosa já. não, mas as pessoas, elas querem saber de novidade. Se eu não me sinto bem no ambiente que eu tô, peço minhas contas e vou embora. Essa vulnerabilidade de empregos hoje ela É é muito muito grande. mais fácil do que antigamente também. Antigamente Sim. ninguém pedia as contas para falar assim, amanhã eu consigo outro. Hoje as Não. pessoas já pensam assim, não está me agradando, Tchau. eu vou embora porque isso não é para mim. Entendeu? É Né? isso. Tem essa É. liberdade de falar isso que as nossas mães não tiveram, porque perdi um emprego lá para conseguir outro, era um trabalho, não corri esse risco, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Hoje não, é muita informação, muita coisa, então, se eu não conseguir aqui, eu vou para outro lugar. Mídia, tipo, é mídia, né?
inventando Sim. muitas coisas, que é fácil ganhar dinheiro, que é só eu, entendeu? Então não me agrada, tá? Nossa, ela falou comigo de um jeito que eu não gostei. Ah, não, Pronto. vou pedir demissão. Porque hoje em dia a gente pode treinar, pra você treinar uma pessoa pra ela saber bem, é 1 ano. Mas só que as médias hoje em dia, pra uma pessoa trabalhar numa empresa, é 1 ano e meio. Aí você treinou a pessoa 1 ano, ela vai ficar só meio. É meio injusto, né? Mas também tem pessoas que ficam muitos e muitos anos, né? Mas só que hoje em dia está muito complicado, né, pra gente da gestão de pessoas, que é isso, a gente vai treinar a pessoa e Uhum. daqui 6 meses ela vai me pedir demissão. Infelizmente é o estudo e é comprovado que é isso mesmo, que a gente vai treinar, posso engajar ela totalmente, mas só que ela daqui 6 meses, treinei 1 ano, 6 meses. E você acha que essa troca de pessoas o tempo todo é o maior desafio da empresa? Sim. Porque eu, por exemplo, aqui que tem as crianças e tudo mais, se eu trocar funcionário a todo tempo, perde o contato com as mães, né? Porque uma mãe que Uhum. está fazendo acompanhamento, por exemplo, ela tá ali no 3 meses, 4, 5 meses com a Com a mesma, com mesma. a mesma tia, né? Que É, elas falam. exatamente. Aí depois, aí veio outra tia. É uma rejeição, né? O cliente já cria uma. No meu E caso aqui, o imagine que cliente a gente também. cria Porque a uma. pessoa constrói uma casa é 6 meses, 1 ano. Aí, tipo, troca de vendedor, troca. Gente, mas trocou de vendedor de novo. É, parece que o nosso negócio tem problemas, né? Assim, que não se sustenta. Nossa, ninguém fica lá. Isso. É. Mas só que como trabalha com a gente, que somos os donos, né? Uhum, É mais complicado, a gente cobra mais. Realmente, se eu ver a pessoa tratando o cliente ruim, eu vou falar, não, não é assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, sim. né? Aí você fala de novo, isso, 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 isso. Você vai falar de novo com a pessoa e não adiantou, então. Porque seus clientes, ele não vem só uma vez. Você não quer ser o cliente para vir tirar uma foto e ir embora. Não, Você quer ser o cliente para. sim. Eu sou prova disso, né? Que é o cliente para a vida, com certeza. Exatamente. E a gente também. Entendeu? Ele quer, vai terminar a casa, mas é só uma casa, então. Mas ele vai ter outras pessoas para indicar, né? Sim, e casa tem reforma, gente. O tempo Entendeu? todo você precisa mexer em alguma coisa. Exatamente. Ah, o cliente veio comprar um prego, Rafa. Eu tenho que tratar ele bem? Sim. Hoje ele tá comprando prego e amanhã? Sim, por causa desse prego ele vai vir fazer a Ex- casa nova dele inteirinha aqui. Entendeu? E às vezes até com você, porque você tratou ele super bem por causa desse prego, você deu a maior atenção, é desse tamanho, é daquele, e ele vai te procurar. Sim, Entendeu? A gente tem que aprender a fidelizar o cliente, né? E a gente vai como? Com atendimento de qualidade, né? E é que a gente fala, atendimento de personalizado, né? Explicar, porque muita gente não sabe, né? sim. Nada. Então é isso que a gente tem que pôr. Mas hoje é um desafio a gente conseguir que a pessoa fique na empresa, né? E as que fiquem que realmente trabalhem. É, eu ia falar quais são os maiores desafios, eu não sei se é fazer ficar ou fazer trabalhar. Isso. É difícil. E aí eu sei que eu vejo você fazendo cafés, né? Fazendo Isso. reuniões. Tem uma técnica que falam muito no mercado que é sanduíche, que é você elogia, aí você critica, aí você elogia no final. Tipo assim, fulano, eu queria te Ah, agradecer, que você é muito bom nisso, né? Tem isso aqui que a gente precisa dar uma melhorada, isso. mas o resto, tipo, Tá isso ok. é maravilhoso. Isso É. funciona, a técnica sanduíche. Como que você aborda um colaborador hoje, assim, para dar um feedback não tão bom? Não Porque eu tô- me sinto meio cheia de dedos, sabe? É. Eu não sei até que ponto. Eu sou ariana. Então, eu não sei brigar com as pessoas, porque eu sou Hum. grossa, É. né? Eu preciso respirar 5 vezes, pensar se eu não tô de TPM para poder dar um Ah, se não feedback. falar, Diego, vai lá. Não, aí é pior. Ah, misericórdia. Aí, minha filha, aí você falou com a pessoa, né? Com o aquariano, sem coração da família. Vixe, Maria. É, não, eu sou assim, eu falo com mais facilidade, Uhum. mas eu meço minhas palavras porque eu É. acabo sendo sincera demais. O ariano tem essa Ah, característica, né? então. Sincera demais e acaba sendo para alguns soa como um pouco mais de Mais grossa. agressividade e tal. É, como que você age num feedback negativo assim, quando você tem que chamar um colaborador para conversar? Então, a gente tem que ver o que é que aconteceu, né? Vamos supor, você tratou o cliente bem, mal, né? Então, ó, você viu que você tratou o cliente mal, você fez isso e isso. Isso pode ocasionar esse tipo de problema para a empresa, né? Então, da próxima vez, né, faz dessa forma e dessa e dessa. Pronto. A segunda vez, fez a mesma coisa? Chama de novo, fala a mesma coisa. O que isso pode causar para a empresa ou como para ele também. Sim, Igual a gente fez um treinamento e o cara falou, gente, é 3T. É 3T, né? Treina, treina e troca. Se você falou, falou de novo e não adiantou, gente, não vai adiantar. Entendeu? É que, infelizmente, as pessoas querem que você fale, ó, tira o copo aqui. Tem gente que você não vai precisar falar no outro dia pra tirar o copo, porque a pessoa já sabe que é pra tirar o copo. sim. Mas tem gente que você vai ter que falar todo dia pra tirar o copo.
Era até uma das próximas perguntas, assim, né? Rafa, eu falo, mas meu funcionário faz todo dia a mesma coisa que eu já falei. Ou ele vem tirar comigo a dúvida de falar assim, Rafa, lá no sistema do caixa, eu não estou conseguindo baixar uma comanda assim. Aí você já falou para eles 10 vezes como que é que faz. Como que a gente lida com isso? Até que ponto a gente investe, né? Tem um parâmetro, um limite? Treina e troca. É só Esse 3. cara Eu falei, não, gente, calma, né? Essa pessoa é mais paciente. Não, a gente tenta. É a verbal, né? Primeiro você fala, ó, tem que fazer dessa forma. Ah, tá bom. Me perguntou de novo. Eu vou ensinar, vou escrever e pedir pra pessoa assinar. Né? Porque eu estou te ensinando isso, né? Sim. Então, na terceira vez, se realmente a pessoa fizer errado ou perguntar de novo, você vai sentar com ela, conversar de novo. Se na quarta não deu mesmo, gente. Você faz alguma coisa formal, então? Tem que fazer uma coisa formal. Porque às vezes a pessoa pode falar que você não falou. Às vezes ela pode falar que, não entendi. Então, mas você assinou falando que entendeu o que eu te falei. Essa técnica eu nunca usei, não. Entendeu? É De legal. falar aqui, ó, assina aqui que você entendeu. Porque às vezes realmente ela responde na sua frente assim, não, beleza. Entendi. Uhum. Aí passa 2 dias, ela vem Pri. perguntando a mesma coisa que... Aí eu olho assim, mas criatura, a gente não falou sobre isso ontem? Exatamente. Então, faz. Documenta. Exatamente. Então, mas você assinou que entendeu. Mas eu vou te explicar novamente, tá? Uhum. Espero que seja a última. Antigamente, né, que não tinha muitas essas coisas, uma menina perguntava direto pra mim, né? Eu falei, se você me perguntar de novo, eu vou te mandar embora. Ela nunca mais me perguntou nada. Sentiu assim na pele, talvez, né? Mas hoje em dia a gente não pode mais falar assim, né? Uhum. Mas eu falei isso pra ela. Agora ela saiu, né? Que ela se formou, né? E aí ela falava para as pessoas, gente, eu vou fazer igual a Rafa falou pra mim, hein? Porque ela ficou gestora de uma loja. Eu falei, aí, tá vendo? Agora você sentiu na pele. Sentiu na pele, porque cansa, né? Gente, O empreendedor, ele desgastante. cansa, porque esses dias a Luana também treina, né, equipes, e veio aqui e falou pro Diego assim, nossa, parece que ele tá desanimado, né? Não. Mas ele falou, não, eu desanimo às vezes, porque, eu tô falando a mesma coisa insistentemente e tá fazendo o mesmo erro, e tá vindo toda semana pra mim o mesmo erro. Não é possível, a pessoa não aprende, né? Pior que é possível, né? É possível. E ela fala, mas Diego, o maior desafio de todo ser humano é gerir pessoas. Toda equipe tem problema. Toda equipe. E a nossa função como gestor é ensinar até o ponto que nem você falou, né? Se não dá... Não adianta, né? Fica desgastante pra gente. Porque igual pra ele, eu preciso dessa forma, eu tô te falando que eu preciso dessa forma, eu te expliquei várias vezes. Sim. Não deu, gente. Pode ser uma ótima pessoa realmente, né? Ótima pessoa de conviver e tudo, mas pra parte profissional não tá sendo bom pra sua empresa. Sim. Então, tem que infelizmente, desligar. Mas para a gente também conseguir coordenar assim, e dar esses feedbacks, você também, como a gente já falou lá no seu brief, você teve que estudar muito, né? Sim. Como que forma um líder? Porque eu falo que eu não nasci para ser líder, eu nasci para produção, só que para crescer você tem que sair, né? Mas eu sou a pessoa que fala assim, é daqui que eu faço. Né? Eu já pego assim, deixa que eu termino. Não, mas tem hora que isso acontece mesmo, porque, gente... Você fala, né? esgota a paciência, né? Aí você fala assim, mas qual foi a sua preparação para se tornar líder, né? De deixar a produção e falar assim, não, eu não vou fazer, eu vou ensinar a fazer. É difícil, né? Qual foi o mantra? Conta pra gente, porque eu tô precisando do mantra também. Não é, porque tem gente que realmente você vai ter que pegar na mão e fazer com ela. Entendeu? Então tem vezes que você vai ter que fazer pra pessoa ver você fazendo, é dessa forma, né? Então, pra pessoa ser líder, ela tem que primeiro acreditar nela, se automotivar, porque não adianta eu querer ser líder, mas eu esperar uma motivação do meu chefe. Sim. Entendeu? Então eu tenho que ser automotivada pra mim motivar outras pessoas. E hoje em dia a gente tem que ser o líder coach, né? Tem. Porque eu falo que tá todo mundo doente precisando de psicólogo e terapia. Exatamente. Que a gente precisa lidar com os problemas alheios, além do nosso. Exatamente. Dependendo da forma que eu falar com você, Pri, te lembrou algo, fez um gatilho na sua mente, entendeu? Sim. Então, tudo a gente tem que estar pisando em ovos, né? Hoje em dia, porque hoje em dia tem muitos problemas psicológicos, né? Antigamente a gente ia ferro e fogo e tchau, marcha, né? Só vai, chorando, limpa a lágrima e levanta e vai. Hoje não, você Hoje vai eu não ser tô acusada porque você não avaliou os sentimentos dela quando você falou determinada coisa. Exatamente, entendeu? Então, para você, Liz, você tem que pensar, repensar. Igual você falou, Rafa, mas como que eu vou falar isso pra pessoa, né?
Então a gente fica pensando muito nisso. Mas a gente tem que, quando a gente pensa em ser líder, a gente tem que pensar em inspirar as pessoas. Porque não adianta eu falar pra você, Pri, vai ter que ser feito desse jeito. Mas eu sento na cadeira e você fica, tá, mas ela é a líder, ela nem. Então, a Nem se líder, mexeu. a gente tem que, vai, vamos lá, vamos fazer junto? Ah, tá, vamos fazer junto a segunda vez? Na terceira você faz sozinho, vamos ver se deu certo? Não deu certo? Tá, vou mais uma com você, vamos lá. Tem que ser paciente, né? Sim, E também fazer tudo certo pra quê? Pra que as pessoas se inspirem em você. Não adianta eu ser o líder e fazer tudo errado, e não falar, seguir a conduta da empresa e sim, falar pro outro, não, mas você tem que fazer, mas eu tenho que vir de uniforme, tá? Tá, mas você não tá. Ó, tem sim. que É vir de fácil que eu cabelo. mando, mas não É, faço o que eu faço aqui, né? exatamente. Hoje em dia não é assim, né? Hoje Não, em dia você tem que fazer para que o outro faça também. sim. Então, esse papel de líder hoje em dia tá bem complicado, né? Aí tá muito difícil ser líder, né? Se você puder contratar um, aí você contrata e fica de boa. Então, mas aí também, para contratar esse, você É, tem que fazer um checklist muito muito. grande, porque que nem você falou da cultura. A É, cultura está dentro de você. Mas se você contratar um líder, você precisa pôr a cultura dentro dele, dentro dele, é. Que é né? muito complicado, porque cada um vem com seus vícios, né? Se você Sim, contratar uma pessoa que nunca trabalhou, você formar ela, ainda beleza. Mas se a pessoa, ah, não, tá, mas eu vou contratar uma pessoa que já trabalhou com isso, mas ela já vai vir com vícios da outra empresa. Aí vai comparar, não, Pri, mas por que no estúdio é assim, se lá no outro estúdio é assim? Então, mas é porque aqui na Rocinha é assim. sim. Entendeu? Então, é muito difícil também, né? Então, é muito complicado essa parte de contratar um líder. Realmente, você vai ter que formar também. É, eu acho que, não sei se é mais fácil, porque demora, mas eu acho mais fácil formar um líder do que contratar um. É, Porque o muitos cara, vícios. quando vem pronto, ele, tudo bem, ele pode ser um belo de um vendedor. No seu caso, o líder também tem que ter domínio de venda e tudo mais, né? Tudo. Porque ele vai para uma loja, precisa vender. Mas às vezes ele vem tão viciado em determinadas coisas que. Não vale a pena você ter uma pessoa experiente com muitos vícios. Às vezes é melhor realmente você contratar uma pessoa que nunca trabalhou com isso pra trabalhar ou nunca trabalhou mesmo, pra Sim. você lapidar, né, o É, diamante. lapidar um diamante para pro seu, né? Ali, pro seu É, diamante, porque é dependendo de como vem. muito complicado. Tá tão difícil arrumar gente pra trabalhar, né, para ser liderado, como Uhum. mais difícil ainda arrumar um líder, né? Realmente a gente forma mesmo um líder, né? Tem um menino que é nosso case de sucesso que a gente fala, que realmente ninguém dava nada por ele, tipo, ah, vamos contratar pra carregar cimento. E hoje ele tá líder de uma loja, ele faz vários cursos, Excel avançado, um monte de coisa. De líder também, ele faz cursos. Lidera uma loja, ele toma conta de uma loja pra gente. E a gente fala que, tipo, ele foi realmente, tipo, ninguém dava nada por ele. Mas não, vamos pra cima que vai dar certo. E hoje, É, eu ia te perguntar isso. Existe um plano de carreira lá? E sim, eles são treinados sabendo que eles podem ir para um tem, lugar melhor? tem. Como que funciona? Você treina as lojas individuais ou são treinamentos? Depende. Depende muito, né? Ah, vamos supor, a gente tá com. Igual quando a gente trocou, né, a cultura, a gente contratou muitas pessoas, né? Então a gente fazia o treinamento só com esses novatos, né? Certo. Mas aí a gente viu que não adiantava, porque a maçã podre tava, né? Sim. Então não adiantava eu falar, ah, gente, vai pra direita, essa aqui é uma maçã podre tá lá embaixo com eles Tá e indo vai para a pra esquerda. esquerda. Entendeu? Então isso que era muito complicado. Mas a gente tem tanto individual como para todo mundo, né? O treinamento nas lojas. E tem regra, assim, tempo? Você acha legal fazer de quanto em quanto tempo? Como que funciona o treinamento da JM? É, da JM. Hoje, nesse momento, porque como você está em constante evolução, também essas coisas vão mudando. Uhum, Mas hoje o que que você faz? Você treina uma vez por semana? Você dá uma reunião? Que nem eu vejo que tem café, tem treinamento, etc. tem. Deve ter feedback coletivo e individual. Uhum, isso. Qual que é a sua programação, mais ou menos, em termos de treinamento? Então, de treinamento, né, a gente mais foca quando chama todos, né? Por quê? Porque é técnica, né? Tem que aprender para que que serve aquele material, como que eu vou usar aquele material. Então, a gente chama todos junto, é 1 hora, 1 hora e meia, né? Sim, Depois do horário, eles vão e aí a gente faz essa reunião. A gente estava fazendo uma vez por semana, só que aí com contratempo, né? Pessoas que não têm para trabalhar. Aí eu tive que dar uma parada e ir pro operacional agora, né? Mas entendi. ainda a gente continua
mandando Buscando para eles. pessoas e buscando pessoas. Aí eu tô lá embaixo, aí eu tô ajudando eles nas vendas deles, né? Liderando eles, mandando qual é a meta diária, né? Que você tem que mandar todo dia. Ó, tanto pra meta, ó, falta tanto, bateu a meta, uhul. Entendeu? Então, incentivando eles também, mas, tipo, via WhatsApp, né? Eu não consigo mais ir presencial nas lojas, né? Sim, aí você trabalha a meta individual de cada loja. De cada loja e de cada vendedor. Tem o grupo de cada loja e você vai. Aí a gente tem um grupo todo mundo, sabe? Pra instigar mais eles assim, né? Tipo, você é o primeiro. Porque é ego, né, Rafa? Essa É, questão de demonstrar resultado, que nem você falou, pôr uma foto de um lá no grupo que atingiu a meta, é ego, isso. né? A É, pessoa se sente reconhecida na frente dos outros, né? é isso, sabe? E eles realmente, tipo assim, eles não ganham mais por isso. Sabe, o pessoal que a gente trabalha, eles não ganham mais por isso. Eles, tipo assim, é que eles querem mesmo. Eles realmente soam a camisa com a gente. Sim. Sabe, a gente trabalha com muitas pessoas novas, né? Tipo, primeiro, segundo emprego. E realmente, tipo assim, eles dão sangue mesmo, assim. A gente acha bonito, assim, porque eles correm atrás muito com a gente. E eles têm, no seu mercado, tem reconhecimento financeiro também ou não? É sempre mais de, ganha uma, que nem você falou, até uma folga, um café, um não sei E o que, tem. Ou vocês têm algum tem a benefício? comissão Tem também. comissão também. Tem comissão. Porque divide muita opinião essa questão de comissão, né? Muita gente fala assim, não, a comissão faz o cara correr atrás do que é para ele também, É, né? Porque o empregado, ele tem muita visão, muitas vezes, do que ele está trabalhando para te deixar rica. é, Que ele, nada vai mudar na vida dele, né? E a gente que vem do empreendedorismo raiz, que é. nasceu num negócio, sabe que não tem nada a ver com isso, né? Que a Exatamente. gente não tá ficando rico com aquela hora trabalhada, né? Na verdade, Bem queria, né? a gente é. E a gente quer ver todo mundo bem, né? Exato, porque se a empresa crescer, automaticamente todo mundo vai. A gente fala isso pra eles, gente, se vocês subirem, a gente vai subir também. Tipo assim, vamos subir o faturamento dessa loja? Vamos, então. Se vocês subirem, é tanto é de vocês. Sim. Tipo assim, não é pra empresa, entendeu? Então a gente procura. E lá eles têm muito o senso do dono que a gente fala, né? Eles são muito guerreiros, assim, eles vão pra cima como se realmente eles fossem os donos. Eles cuidam mesmo como se eles fossem os donos. Mas eu Hoje acho a que você gente tá tá muito com. bem de equipe, então. E- Conta pra gente qual que é o segredo. Não, tem loja que eu consigo falar, não. Tem lojas que a gente realmente não vai muito, né? A gente tem uma supervisora que ela fica, né, indo lá, olhando eles de vez em quando, mas realmente eles se viram, sabe? Sim. Tipo assim, tem loja que a gente consegue, tem que dar uma atenção a mais, né? Mas tem gente que realmente é isso que eu falo pra você, eles têm um senso do dono mesmo, é como se fosse realmente deles. Tem alguém que o cliente chega fazendo alguma contestação, gerando alguma coisa dentro da loja, que você percebe que o colaborador pensa assim na cabeça dele, como a Rafa agiria nesse caso, como ela responderia, como ela se colocaria. E aí ele se coloca daquela forma, que aí você fala, check, né? Cultura Isso, inserida implantada com ali, sucesso. implantada com sucesso. Porque é isso que a gente quer, né? Que na verdade Isso, na nossa ausência, aquela cultura continue sendo respeitada, né? A gente isso. estando vendo ou não. Ou não, né? Mas muita gente se engana, né? Porque tem câmera hoje em dia, né? É. Gente. Então, não, eles não estão aqui, não estão vendo. Então Hum. tem gente que ainda pensa assim, infelizmente, Sim. né? Mas a gente vai ter que lidar, porque às vezes essa pessoa não é boa de uma coisa, mas é boa de outra. Igual, tem vários perfis, né, que a gente fala. Então não tem como eu ter o mesmo perfil bonzinho, que segue todas as regras e tudo. Não tem como. Você tem algum esquema de perfil comportamental, alguma análise que você faz na entrevista? Não. A gente faz. Faz? É que antigamente a gente fazia o lobo, o gato, a águia e o outro que eu esqueci, porque agora a gente não tá fazendo mais esse, né? Agora é o mais o comunicativo, né? O analista, que é o DISC, né? Que o pessoal fala, Sim. né? Então não adianta eu ter todo mundo o executor. Exato. Não adianta. Eu tenho que ter um executor, eu tenho que ter um comunicativo, eu tenho que ter um analista. Por quê? Porque é diferente. Às vezes, uma coisa que eu enxergo de uma forma, o outro vai falar, Rafa, não, mas assim é melhor. E a gente é muito aberto para isso. Sim. Se você chegar lá e falar, Rafa, então, eu acho que desse jeito vai ficar melhor para vocês. Eu vou pegar isso e vou ver como que eu vou formar melhor para JM, Sim. né? Tem gente que não, nossa, tá xingando minha empresa, tá falando que tá ruim. Então, não sei o quê. Não, a gente vai falar, não, pode falar mais. Eu acho que a Né? função do líder é ouvir também, né? Entendeu? É isso. Ouvir e ver o que se aplica ou não. Isso. Mas eu acho que dar voz ao colaborador, assim, de trazer ideias é muito bom. É. Porque eles estão vendo com um olhar que a gente não está vendo muitas vezes, né? Quem fica lá é eles, né?
Então, quem o tem o cliente contato chega, maior, falando, fazendo alguma objeção, criando alguma, né? O que que está dificultando a venda aqui? Muitas vezes você não está lá olhando, aí fala, é só porque a maquininha só parcela 3 vezes e não 6, e não 10, e e não... às vezes o cliente fica mais confortável em falar com eles que tá lá no dia a dia do que com você. Sim, Entendeu? Então, aí eles vão passar. É muito importante ter essa comunicação também de empresa e colaborador. Porque, não, tá, tenho que pagar, ele só trabalha pra mim, tchau. Não, tenho que ouvir também. E aí, como que foi hoje? Né, que eles levam todo dia a bolsa, né, pra gente. E a gente fala, como que foi hoje o relatório? Como que foi hoje? O cliente tal, fechou o orçamento por quê? Entendeu? Então, eles falam pra gente, eles trazem pra gente todos os feedbacks, tanto positivo como negativo, né? Então, a gente alimenta isso neles, para quê? Para que é importante a gente ouvir o negativo também. sim. É muito importante. Por que o cliente reclamou? Vamos entender se realmente tem alguma coisa pra gente melhorar? E aí a gente vai tirando disso, né? Aqui na nossa cultura a gente sempre fala assim, a reclamação é que faz a gente crescer. É, Porque os clientes, tipo o Rafa, assim, que fala que tá tudo lindo, o filho dela tá sempre maravilhoso. Não, a gente faz para isso, realmente é isso que a gente busca. Mas se não isso. tiver o cliente que fala, olha, não gostei disso no atendimento, a foto não ficou legal Não para mim ficou nesse isso. sentido, por isso. Então, toda e qualquer reclamação É aqui válido, de gente. atendimento, de tudo, a gente traz para o grupo e fala, gente, a gente foi apontado por isso. E eu sou daquele tipo de líder que não chega brigando porque um cliente reclamou. Eu É sempre pensei muito assim, importante. eu vou ver os dois lados da moeda. Isso. Porque eu não sou do tipo que cliente tem sempre razão. Não tem, nem sempre tem Não, nem razão, sempre. né? A Então gente já teve desse outro lado, né? a gente precisa ponderar. Tem É. hora que eles têm razão, mas independente deles terem razão ou não, por que que ele me apontou aquele problema? Exatamente. Como que a gente vai fazer para ninguém apontar mais? É, Né? Para isso. que outro também não veja dessa forma. É, Onde a gente errou na comunicação? Porque não é nosso valor ele ter entendido sim. isso, mas Exato. né? Como que a gente pode fazer para outras pessoas não verem dessa forma também? Tem gente que se aproveita, né? Tem muita Muito, gente que se aproveita, porque pensa, não, muito. vou falar, ela vai falar não sei o que pra menina e pronto. Não, a gente tem que ver realmente os dois lados da moeda, porque Sim. às vezes o cliente realmente pegou birra daquela pessoa e quer, né, aquela Uhum. pessoa. Então a gente tem que realmente ter esse diálogo com o nosso colaborador. Não chegar xingando, porque se eu chegar xingando, Pri, já vai bloquear. Se eu Sim. chegar gritando com você, já às vezes até na frente de outras pessoas, realmente a gente tem que chamar pro canto e conversar. Né? Porque não adianta a gente chegar brigando e nem gritando, porque realmente já bloqueia e o que você falar dali pra frente a pessoa nem vai entender nada. Eu Ela só vai... normalmente pergunto assim: fulana falou determinada coisa, o que que aconteceu de fato? Isso. Ah, não, aconteceu. Tipo, ela reclamou da qualidade da foto, ela chegou com 40 minutos atrasada na sessão. A gente teve que fazer uma sessão em 10 minutos. Então, linda. Então, aí a gente já está ponderando dois lados. Aí a cliente realmente confirma que chegou atrasado, ela confirma que chegou atrasado. Realmente, não, eu realmente me atrasei. Então, realmente, sua sessão foi em 10 minutos. Então, realmente, eu não consigo entregar 100% da minha qualidade em 10 minutos de sessão, Então, é né? todo um trabalho. Então, tem que entender. Não é que ela sempre tem razão, né? Não. Até aí, o que eu vou fazer para reparar? Se eu vou marcar de novo, o Não, que que a gente vai fazer? Outro detalhe, é né? outra coisa, outro Outra coisa. ponto. Mas imagina se eu chego pro funcionário e já falo assim: E o aí? que que aconteceu na sessão de fulano? Que tá As fotos reclamando estão uma aqui? cagada. Né? Não dou a É. oportunidade dele colocar o porquê, né? O que que aconteceu. Não, é muito importante ouvir mesmo, realmente ter essa comunicação, E né, de ser líder líder é com... muito difícil. É É muito muito cansativo, muito difícil. difícil, desafiador, é bem complicado. Rafa, eu vou pedir para a gente finalizar para você deixar aqui. Olha, já foram várias dicas aí essenciais, né? Mas assim, 3 dicas fundamentais para que a gente lide melhor com os nossos colaboradores, né? Uma vez eu fiz uma reunião, eu levei aqui é tudo menina, né? Eu levei as meninas para tomar um café lá na Santa Helena, Que tudo. sem o Diego. É só menina. Foi tipo o Clube da Luluzinha. Isso. Porque eu fiz a versão Priscila Coach. Priscila é meio coach também, né? Ela é assim uma pessoa que troca Inspira muito. demais. E aí eu fui levar para entender o que inspirava elas a trabalharem e tudo mais. Foi aí, né, numa conversa dessa, sem treinamento, que eu descobri que enquanto uma ganhar R$ 100 de bonificação era muito bom, era tudo que ela queria, outra queria um dia de folga e Isso. a outra queria um voucher para ir no cinema com o namorado.
Então, que os interesses das pessoas variavam muito. E não era dinheiro que agradava, porque a gente sempre pensava assim, ninguém tá batendo a meta. Vamos lá, vamos colocar R$ 200 aqui para cada um se bater a meta, mas tem gente que não é motivado por dinheiro. Não adianta. Né? Então, eu percebi na prática, são coisas que, lógico, a gente aprende estudando, outras você aprende na raça, né? Porque você aprende... É isso. A gente fala que a gente saiu... Você lembra ainda da época da Lê? A Lê, né? Que você já chegava gritando. A gente fala que a gente saiu praticamente de uma empresa de sócios, porque eu, a Lê e o Diego começou tudo, então ela não tinha essa visão muito de funcionário, ela trabalhava junto, né? Para agora ter 6, né? E, tipo... Eu nunca tinha tido um CLT e tudo mais. Quando veio a Carol a primeira vez, que foi, vamos formalizar, porque a lei não era. Então, vamos acertar toda a casa. Então, você aprende na raça. Tem coisa que você busca conhecimento, busca estudo, mas tem coisa que o dia a dia que te ensina. Isso mesmo. Né? E você tá aí por quê? Dos 15. Não, dos 9, né? Mas a gente não pode ficar repetindo isso. Dos 15 até os 26, né? Até os 26... Não só os cursos, mas muito o chão de loja que te formou, né? Pessoas diferentes, lidando com você, personalidades diferentes. Você tem que respirar. Assim. Contar até 50, tomar o tarja preta todo dia. Aquele remedinho básico que tá tomando de noite. Ser líder é tranquilo. Você toma uns remedinhos de noite, mas tá tudo certo. Então, diga aí 3 dicas, assim, fundamentais para a gente tentar lidar melhor com o nosso colaborador. Ou para trazer melhores resultados, né? Para trazer esse engajamento que é bonito de ver, né? Na sua loja e tudo mais. Então, deixa aí suas 3 dicas. 3 dicas, né? 3, 2, 4, 5. Uma, tá bom. Você que sabe. A comunicação, né? Realmente ter essa comunicação com o seu líder, né? A motivação, realmente saber o que vai motivar ele. Por mais que ele seja o líder, ele tem que estar motivado, né? Sim. O que vai motivar esse líder, né? A comunicação, realmente entender o que a pessoa, né, o que automotiva ela, né, o que motiva ela, na verdade. E ter, eu acho que essas duas, assim, as coisas mais importantes, gente. O principal de tudo é a comunicação. Eu saber falar com a pessoa para ela né, entender qual que é a cultura, o que tem que ser seguido, né? A comunicação é muito importante. É uma coisa que eu não abro mão, sentar, conversar com a pessoa o que realmente está acontecendo. Às vezes a pessoa não está entregando um serviço bom. Tá, por que você não tá entregando? Né? Entender, então isso tá me incomodando. Tá, vamos arrumar? Tá bom. E aí você vê que vai fluir. Realmente é uma coisinha que tá fora do eixo, que às vezes a comunicação, que é a chave de tudo, gente, é a comunicação. É sentar e conversar, não é? A Pri me olhou assim, então é porque... Às vezes a Pri tá olhando assim porque ela tá pensando na conta que ela tem pra pagar e não bateu a meta entendeu? Então as pessoas têm que realmente falar, realmente. Né? Eu acho. Não, gente, realmente a comunicação é a chave de tudo. Uma das minhas colaboradoras aqui veio aqui essa semana na sala, eu posso falar com vocês? Aí eu falei, pode. Ela falou assim, eu fiz alguma coisa? Porque você tá me olhando de um jeito e não sei o que, já assim, né? Pra dentro, assim. Eu falei, Val, me perdoa, se eu fui grossa com você, mas eu só tô numa semana ruim. É isso. E é uma semana ruim fora daqui, né? Assim, outros assuntos. E se eu trouxe, me perdoe, porque não era a minha intenção trazer. Mas a gente é humano. Seu inconsciente trouxe, tipo, uma coisa que você não esperava. E eu sou assim, expressiva. Quando eu tô mais fechada, todo mundo já acha que eu tô brava. Porque no normal eu tô, né, good vibes aqui, falando com todo mundo. Aí eu me fecho um pouco, o pessoal tá bravo. A gente fez alguma coisa errada. Né? Já tem essa impressão. Eu acho que quando tem essa liberdade de comunicação... Isso, é a chave, Pri. Porque do mesmo jeito que eu não estava bem, pode ser que amanhã seja ela que não esteja, e aí eu vou chegar em cima. Por que não fez? O que fez errado? E a pessoa tá simplesmente num dia ruim. E todos nós temos. Né? Temos. E a gente tem que respeitar que às vezes a pessoa não vai estar num dia bom. Né? Mas, gente, chegou o cliente foi embora... Ai, Pri, já chora, né? Já chora. Entendeu? Sim. Mas a gente tem que saber separar. Realmente, como você falou, não tô no dia bem. Então, eu vou chegar no pessoal e vou falar, gente, hoje eu não tô no dia bem, tá? Então, se eu sorrir hoje pra vocês já sabem, né? Sim. Mas chegou o cliente, eu tô... Isso aí. O cliente... Eu costumo fazer isso mesmo. Eu falo assim, gente, hoje... E aí, quem tá comigo há mais tempo fala assim,
não vai lá hoje. O negócio não tá bom. É isso, o Não pessoal já erra sabe. muita coisa, porque senão vai vir chumbo grosso pra cá, né? Acordou com a pá virada. Acordou com a pá virada. Eu também tento não externar, né? Isso. Que nem você mesmo falou isso pra mim. Nossa, Pri, mas tá acontecendo tudo isso e não parece. Não Eu falei, parece. ninguém tem nada a ver com isso. Sua mãe me ensinou uma frase que eu vou levar pra vida. Enquanto as coisas estão acontecendo e a gente tem que parar pra resolver, a vida tá correndo lá na janela. Então a gente tem que esquecer aqui um pouco, né? Não é esquecer, não é a palavra, né? Mas a gente não acaba consegue. deixando ali e resolvendo, porque outras pessoas dependem da gente, a gente tem que. Exatamente, não pode parar. Se a gente para a empresa, você não tá parando só você, né? Você tá Não. parando todo mundo que tá dependendo de você ali. Isso. Então comunicação Comunicação é a chave de tudo, né? Igual eu te falei. Gente, é muito importante eu chegar e falar, não tô bem, gente, hoje. O pessoal de dentro, a gente, não tô bem. Mas chegou o cliente. Tá perfeito. Remédio em dia. Não tô nem tremendo. Ó meu olho, né? Eu não tô nem tremendo. Ó, olho tremendo. Não, é muito importante realmente a parte da comunicação. Não pode faltar em nenhuma empresa. Sim. Porque muita gente às vezes pede a demissão, muitas vezes você manda a pessoa embora por falta da comunicação. Sendo que é uma coisinha que só que tá fora do eixo. Sim, dava uma ajustada, já colocava tudo no mesmo. jeito. Tá, agora vamos fazer merchan. Primeiro vamos falar do curso que você vai dar sobre liderança, né? A gente tá projetando, assim, eu tô Isso. profetizando na vida dessa Amém. menina, porque eu já tô querendo contratar ela para liderar a minha equipe aqui. Não sei se ela vai entender de liderar a equipe de foto. Nossa. Mas ela vai ter que se virar. Isso Porque, aí. lógico, né? Sua experiência, lógico, está mais voltada para o material de construção até então. Mas eu acho que quem educa uma equipe para vender areia e cimento, educa para vender qualquer coisa. É isso aí. Né? Então, você vai ter um curso, não vai? A gente pode confiar, isso vai ficar firmado aqui. Vai sim. A Pri vai organizar tudo, gente. Já vou contratar ela. Não, eu vou, porque... Eu falei que ela vai me lançar, eu sou um foguete. Ela só vai. Se não for no empurrão, gente, não vai. Porque tem que cobrar mesmo, falar, e aí, vai sair esse curso ou não vai? Eu vejo uma procura muito grande das pessoas, as pessoas têm dificuldade. Como o Diego falou para a Luana, eu tô cansado, eu falo, né? Mas talvez por que cansa? Porque não tem a técnica certa de aplicar. Sim, né? Porque nunca estudou liderança. A gente, como vem da produção, acaba sabendo fazer muito bem o que a gente faz na produção. Você foi fazer edificações. Por que você não foi fazer gestão de pessoas lá atrás? Isso. Né? Que a gente vai ver nas necessidades. Porque você era da produção e você precisava atender a produção. E aí a gente também foi fazer, tem trocentos mil cursos de fotografia, é formado em rádio e TV e não sei o que, mas gestão de pessoas, oi? E o que a gente precisa é de pessoas. Precisava disso? Claro, se você quisesse crescer, precisava. Foi necessário. A cada Chega um momento que você vai ter que fazer. né? Só que hoje em dia está sendo necessário a gente estudar sobre pessoas mesmo, né? Sim. Porque tá muito complicado. Muitas dores. Muitas dores. Muitas dores que essa geração carrega. A nossa carregava a nossa mãe carregou de uma forma. Sim. Aí a gente meio que conseguiu carregar cambaleando, né? Só que essa geração de agora não tá nem cambaleando, né? Eu falei pra Bia quando ela veio aqui assim, eu não sofri bullying não, eu até era chamada de gordinha na escola e tô aqui viva. Ela falou assim, mas será que viva mesmo sem nenhum remanescente? A Bia pega pesado. Mas a nossa geração foi isso. A gente achou que conviveu com muita coisa. Né, ali. Acha. A nossa, né? Tô colocando ela na mesma idade que eu. Mas assim, ali ainda a gente achou que conviveu com as coisas sem agredir tanto. Isso. Mas agora é muita gente machucada, muita gente mexida. E acho que às vezes, como a nossa geração foi um pouco mexida, a gente colocou que a nossa, igual meu filho. Então eu tento tratar de outra forma. Né? Pode ser bom pra ele ou não. Sim. A gente não sabe. Igual a nossa mãe. Tipo, eles foram tratados de um jeito, então pra gente eles tentaram mudar. E assim a gente vai. Só que essa geração de hoje tá meio complicada, porque às vezes tratou com muito medo, sabe? Tipo, não. Muita proteção. Exatamente, né? Eu acho que talvez seja isso, realmente. A gente tende a querer proteger de tudo que a gente sabe que já tá ruim. Aí não desenvolve o quanto que a gente talvez desenvolveu, aguentou porrada. Exato. Né? Agora ninguém aguenta mais porrada. porrada. Porque a mãe fala assim, não, você não precisa passar por isso. Você não vai passar fome.
eu te garanto, eu te dou a faculdade, eu te dou a alimentação. Tá muito fácil hoje. Hoje tá mais fácil. Vai não, tu trabalhar e fazer tua faculdade, não, minha Eu filha. também comecei com Entendeu? 15, eu também peguei trem para estudar. Hoje você já vê menos isso. Hoje, E eu então. acho que isso, não vou falar que era legal ter que trabalhar e estudar à noite. Não era legal, né? A gente ficava só o pó e Tinha também não que- desempenhava tanto o estudo quanto poderia. Mas era a condição que a gente tinha. E a Exato. gente tinha que sobreviver. Só Isso. que agora tá mais facilitado, acredito eu. Tá, bem mais. E eu acho que por isso que a gente tem a dificuldade de lidar com as pessoas, porque as pessoas já ficam mais. Eu não preciso passar por qualquer coisa. Tipo assim, eu não preciso disso. Minha mãe minha mãe em casa falou que eu posso pedir demissão e ela vai pagar. Tem a Aí segurança, depois né? eu vou arrumar um emprego que seja meu emprego dos sonhos e na verdade às vezes não ache. Porque em todo lugar vai ter desafio. Em todo lugar, entendeu? Porque em todo lugar vai ter pessoas que precisam A trabalhar. vida, né? Entendeu? É um desafio, né? Todo Oh, dia. meu Deus. Iludido. Tadinho. Pessoas iludidas. Mas eu ainda tenho pra mim que assim, o seu filho tem a chance de ser milionário. Talvez O nós Isaac não, mas o demais. Isaac já tem. Tem, Entendeu? A né? geração do Isaac, eles vão. O pensamento dele já é milionário. Já nasceu assim, né? Já vou ser milionário, tá certo. Ele é. Deixa seus contatos, Instagram. Você nem tem Instagram, né? Porque a gente só fala com você pelo da loja. Não, Pior que eu fala tenho, a verdade. Pri. Você tem. Mas Eu é que a até gente- mudei ele, né? Quando eu fui convidada, né? Ah. Aí eu até mudei ele, coloquei liderando comigo, que agora eu vou começar mesmo, né? Nossa, senti Desculpa. firmeza. Aquele documento que ela falou que o funcionário assina aqui, Eu tá assisti- ciente, ela vai imprimei. assinar aqui, ó. Estou ciente que eu vou dar andamento nesse curso. Isso. Como porque que é? 4 Arroba liderando pessoas. liderando comigo. Liderando comigo. Isso, né? Que é um desafio para muitas pessoas, né? Realmente, né? Eu já tô inscrita no curso. Desculpa, né? E aí só me chamar por lá, né? Ou no @JM Materiais de Construção, né, Pri? Que é mais fácil falar comigo. Lá você sempre acha. 5 minutos ela te responde Na já. hora. Quer deixar algum celular para contato, Sim. endereço de alguma loja? Fica à vontade. Agora é seu momento. Agora é meu momento. Falar tudo que o JM pode te oferecer. Faça sua propaganda. Tá, pode me procurar, tá? Na loja do Suzanópolis, que é a nossa unidade número 1, né? Que é Robertino de Castro, número 248. O meu telefone é 11 97385 6163. Só chama lá que a gente resolve o seu problema. Vira e mexe, tem café na loja. Tem, E é uns gente. cafés assim, não é café. Café não, é café. Esse mês vai ter a nossa reinauguração da unidade 2, né? Pro final do mês aí, tá prometendo. Segue a gente no Instagram e vocês vão ficar por dentro. Isso, e vai lá conhecer a Rafa, bater um papo pessoalmente. Isso. Vai lá chorar as pitangas pra ela. Falar, Rafa, eu tenho 10 colaboradores e eu Tá não tô difícil. aguentando mais, tá difícil. Isso. Porque a ideia também, lógico, tem um assunto que dá pra atender geral, né? Que todo mundo tem Sim. problema, mas vai ter situações que você vai ter que entrar na estudar. empresa ali e entender o que tá acontecendo com aquela equipe já formada, né? Isso mesmo. Provavelmente você tem que fazer atendimentos específicos, porque só o geral não vai Sim. suprir, É. às vezes, alguma demanda. Então, É. vai lá, bater um papo, chora pra ela. Tanto na área de gestão de pessoas como de finanças também a gente tá começando também, né? Na área da consultoria, né? Porque, igual a Pri, a gente tava conversando no off, como diz a Pri, antigamente a gente não tinha caixa, não tinha nada, né? E tipo, começou a pandemia e agora, né? Sim, nem Então- reserva de emergência foi a palavra mais falada depois da pandemia. Exatamente. Então, aí hoje em dia a gente tem, né? Aprendeu muito, estudamos muitos, né? E aí a gente tá nessa parte, tanto como gestão de pessoas, né? Como de finanças, a gente tá conseguindo dar consultoria. Ótimo. Então, contrato assinado nessa mesa. Em breve vocês vão ver um curso online também disso Oh, daí, para facilitar o isso. acesso para todo mundo. Sim. Rafa, obrigado pela sua entrega, amei o nosso papo. É um assunto que dá pra gente fazer 5 episódios e Tranquilo. continuar falando sobre pessoas. Pessoas, Eu falo que eu ainda vou, quando eu tiver assim, que nem sua mãe, bem e já para aposentar, só para viajar, uma coisa confia. assim, sabe? Aham. Quando eu estiver no nível da sua mãe, eu vou fazer psicologia, porque eu falo que as pessoas Muito. precisam de serem ouvidas. Serem ouvidas, é Porque isso. hoje o momento é esse, né? As Muitas pessoas pessoas querem isso. precisam ser ouvidas e eu acho que a gente, com essa gestão mais próxima, mais comunicativa, a gente está ajudando, querendo ou não, muita gente também. Toda empresa tinha que ter um psicólogo, né? Tinha. Mas a gente Gente, está eu fazendo voto às por vezes. isso. A gente está fazendo às vezes porque tem. A gente fez familiar. Sério? Foi bom. Foi a gente bom? tentou pra empresa, né? Aí só que a empresa não deu. Vamos fazer familiar? Foi muito bom.
muitas coisas que eu aprendi foi realmente lá. Tipo, não é o que mas eu acho que a Pri tá me olhando estranho. Não, pergunta pra Pri. Sim. Entendeu? Então foi muito bom pra gente familiar, né? Tipo, porque a empresa também, a gente conviver não é fácil, uma empresa familiar também. Né? A gente tem que respeitar, porque às vezes a Pri quer desse jeito, o Diego quer daquele jeito, mas pra gente ficar em paz, eu vou fazer o que a Pri quer, né? E uma Então, hora um cede, outra hora outro, né? agora, se você ficar, não, é do meu jeito, não, é do meu. Lá é 5. Imagina. Sim. Então, aí foi que ajudou muito pra gente também. Foi a psicóloga, realmente foi muito bom. Foi uma Terapia é vida, gente. Todo mundo tinha que fazer terapia. É uma beleza, deixa as pessoas mais curadas, melhores, para lidar E com todo mundo, as pessoas para muito sob amargas. pressão, né, e tudo mais. Mas, de qualquer forma, muito obrigada. Contrato assinado, nós vamos fazer o próximo curso aí. Obrigada pela sua entrega, Rafa, por todo o conhecimento. E obrigada para você que está mais uma vez aqui com a gente no nosso episódio. Na quarta-feira tem mais, sempre às 8 a gente está por aqui com o Expert trazendo muito conteúdo para vocês. Obrigada, gente. Até a próxima.